Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da Santa Igreja Católica, única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, Deus bendito. Vamos fazer um comentário sobre a masturbação. Poucas pessoas conhecem a orientação sobre a masturbação. A masturbação é pecado mortal. O que é masturbação? É a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Como foi falado no início, a masturbação é pecado grave. O hábito da masturbação pode surgir antes da puberdade, mas torna-se mais frequente e mais difícil de combater a partir desta fase, em consequência dos apelos do corpo causados pelas mudanças hormonais que nele ocorrem, tanto nas glândulas sexuais como nas demais glândulas de secreção interna produtoras de hormônios. O pai deve abordar a questão da masturbação com os filhos homens, e a conversa não será nenhum sofrimento se o pai, sem nenhum clima de suspeita, mas de alerta confiança, souber mostrar que apenas pretende prevenir os filhos sobre esse pecado. A pessoa que se masturba vive fechada em si mesma, sedenta do prazer. A masturbação é uma satisfação sexual que a pessoa provoca em si mesma e só para si mesma. Vive fechada em si mesma, sedenta do prazer. Isso mesmo, a pessoa que se masturba, ela vive fechada em si mesma, sedenta do prazer. Prezados católicos, a masturbação pode acarretar danos à saúde. Isso mesmo, esse vício da masturbação pode prejudicar a saúde de uma pessoa. A prática da masturbação, quando é repetida muitas vezes, transforma-se em obsessão ou mania e pode acarretar danos à saúde, principalmente ao equilíbrio do sistema nervoso. Basta uma rápida masturbação para abrir as portas do inferno para sempre. Se a pessoa morrer sem se arrepender do pecado cometido, porque, como já foi explicado, a masturbação é pecado mortal. A masturbação é um pecado gravíssimo. A declaração da Sagrada Congregação, número 9, ensina, apesar de certos argumentos de ordem biológica ou filosófica, de que, por vezes, se tem servido os teólogos, tanto o magistério da Igreja, de acordo com a tradição constante, como o senso moral dos fiéis, tem afirmado, sem dúvida alguma, que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado, é um ato intrínseco e gravemente desordenado. A razão principal é que o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz essencialmente a sua finalidade, seja qual for o motivo que o determina, ensina a declaração da Sagrada Congregação, número 9. Alguns padres dizem que a masturbação não é pecado mortal. Esses padres estão mentindo. São lobos que trabalham para Satanás.
O padre que afirma isso põe a pessoa no caminho da perdição. Pregam as próprias ideias e não os ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. O padre não pode pregar as suas ideias, como ensina o Diretório para o Ministério e a Vida do Presbítero, número 45. Esse documento diz: para ser autêntica, a palavra deve ser transmitida sem duplicidade e sem falsificação, mas manifestando com franqueza a verdade diante de Deus. 2 Coríntios 4:2. O presbítero, isto é, o padre, com uma maturidade responsável, evitará disfarçar, reduzir, distorcer ou diluir o conteúdo da mensagem divina. Com efeito, a sua missão, isto é, a missão do padre, não é de ensinar uma sabedoria própria, mas sim de ensinar a palavra de Deus e de convidar insistentemente a todos à conversão e à santidade de vida. Está no documento Diretório para o Ministério e a Vida do Presbítero, número 45. Por isso, prezado católico, o padre que diz que masturbação não é pecado, ele é um mentiroso, ele é um Judas Iscariotes. Existem muitos padres que pregam paçoquinha, jujuba, docinho de leite, rapadura e outros docinhos para o povo, e não pregam o Evangelho. Eles querem ser aplaudidos, beijados e elogiados pelos fiéis. Não é essa a missão do padre. Quem gosta de ser aplaudido, elogiado, deve trabalhar no circo e ser um bom palhaço. Caríssimos católicos, os mundanos dizem que a masturbação deixa o corpo cheio de disposição, mas eles esquecem de que a alma fica vazia da graça de Deus, porque, como já foi falado, a masturbação é pecado mortal. Quem se masturba expulsa a Santíssima Trindade da alma e põe o demônio no lugar de Deus. Aquele que se masturba perde a graça santificante e mergulha na escuridão. A masturbação, prezado católico, não é um simples pecadinho. É jogar o esperma num terreno infrutífero. É pecado gravíssimo se masturbar. A masturbação é pecado mortal também no casamento. A mulher não pode masturbar para o marido, nem o marido para a mulher. É pecado grave, é pecado mortal. A masturbação não está a serviço do amor e da vida, conforme o plano de Deus. Masturbar-se é pecar mortalmente, como ensina V. Vangeluve, que diz: por isso, toda masturbação é evidentemente pecado mortal, pecado grave. Ele diz que toda masturbação é pecado mortal. Caríssimos católicos, quem se masturba diz um não decidido para Deus e um sim ao prazer momentâneo. Diz não ao Criador e sim ao demônio, que luta todos os dias para levá-lo ao inferno. Diz não ao Deus luz eterna e sim ao demônio, rei das trevas. A masturbação não é uma brincadeira, um passatempo, mas sim é pecado grave, é pecado mortal, sempre pecado mortal. A pessoa
que se masturba devora a própria carne. Isso mesmo, a pessoa que se masturba devora a própria carne. Infeliz da pessoa que devora a sua própria carne. Essa vive mergulhada na indiferença e frieza. No livro do Eclesiástico, capítulo 23, versículo 17 diz: o homem que deseja a sua própria carne, não cessa enquanto o fogo não o consumir. Livro do Eclesiástico, capítulo 23, versículo 17. Eis os sinais distintivos dos viciados na masturbação: distração, isso mesmo, distração e falta de perseverança, capricho, desinteresse e apatia, diz Austin Fowler. Ele fala que a pessoa que se masturba, ela vive distraída, não persevera no que faz, é uma pessoa caprichosa e apática. Prezados católicos, a pessoa viciada na masturbação causa grande prejuízo a si mesma, prejudica a sua saúde e coloca a alma nas mãos de Satanás, nas mãos do demônio, porque a masturbação é pecado mortal. O viciado na masturbação pode dizer com gracejos: não causo prejuízo a ninguém ao cometer esse pecado. Não se dá conta, porém, que está causando, com tal pecado, grave prejuízo a si mesmo e ofendendo ao Criador. Como eu já falei, o pecado de masturbação prejudica a saúde e ofende a Deus. A masturbação é pecado grave. Prezados católicos, será que o masturbador está completamente perdido? Já está condenado ao inferno? Não, não. Nem tudo está perdido para aquela pessoa que adquiriu o vício da masturbação. É preciso que o pecador tenha humildade para tomar alguns remédios, isso mesmo, para tomar alguns remédios, por exemplo, reorientação fundamental, deixar o eu e buscar a Deus, adesão lúcida ao real, uma vida de fé, visionada sob o ângulo da verdadeira alegria e do serviço prestado sem interesse de lucro, trabalho sério e atraente, disciplina sistemática da vontade, controlar os olhares e a imaginação, diz Hellock Ellen. É preciso também acrescentar nesta lista a fuga das ocasiões, a confissão frequente, a comunhão frequente, a penitência e a oração fervorosa e contínua. O pecado de masturbação não é maior que a misericórdia de Deus. Quem comete esse pecado gravíssimo não pode ficar prostrado na sarjeta do desânimo, mas deve se reanimar e buscar com coragem a confiança, buscar a vitória, sempre olhando para Deus e confiando na sua ajuda e no seu perdão. Caríssimos católicos, quem adquiriu o vício da masturbação deve ser tratado com uma grande e compreensiva bondade, principalmente no confessionário. Muitas vezes, seu retraimento em seu próprio eu tem origem no fato de nunca haver experimentado a força libertadora da caridade. Existem padres que parecem cavalos no confessionário.
Confessionário não é lugar do padre humilhar as pessoas, mas sim de ajudá-las, de orientá-las. Eu já atendi e atendo até hoje confissões de pessoas que foram humilhadas quando fizeram a primeira comunhão há 50 anos. Isso mesmo, há 50 anos elas foram humilhadas, foram expulsas e nunca mais quiseram se confessar. É preciso orientar a pessoa viciada na masturbação e não expulsá-la do confessionário. O padre deve ter muita paciência, muita caridade para com a pessoa que adquiriu o vício da masturbação. Prezados católicos, é necessário instruir o masturbador sobre o arrependimento e propósito de não mais pecar. Aquele que comete o pecado de masturbação com frequência deve conhecer profundamente a doutrina do arrependimento perfeito, do propósito firme, eficaz e universal. É preciso também instruí-lo sobre a morte, juízo, céu e também dar um passeio com ele até o fundo do inferno, isto é, mostrar para o viciado na masturbação o perigo que ele está correndo de se condenar ao inferno, porque uma pessoa pode muito bem morrer dormindo, pode cometer o pecado de masturbação e morrer dormindo sem se arrepender, sem se confessar. Está claro que a masturbação é pecado mortal. Não é pecadinho, é pecado mortal. Ofende a Deus, expulsa a Santíssima Trindade da alma por um momento de prazer, como escreve Santo Afonso Maria de Ligório. O pecador não só ofende a Deus, mas também o desonra. Com efeito, renunciando à graça divina por um miserável prazer, menospreza e rejeita a amizade de Deus, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Prezados católicos, está claro que a masturbação é pecado mortal. Não é um pecadinho. A pessoa que comete masturbação, ela peca mortalmente. E se morrer sem o arrependimento, sem a confissão, irá para o fogo do inferno para sempre.